Muito boa tarde, saudações rubro-negras para você que está do outro lado da telinha, tá certo? Hoje é sábado, hoje é dia de trazer também notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo. Você sabe de quem eu estou falando, tá certo? Do Flamengo. Então vamos de notícia, né? Hoje, sábado, lá no Ninho do Urubu, houve treino, né? Visando aí o jogo entre Flamengo e Fluminense amanhã lá no Engenhão, né? O jogo será às 16 horas e 5 minutos. Há uma expectativa muito grande, né, em torno desse jogo, por conta da segurança, né, que está sendo preparada aí para atender o jogo entre Flamengo e Fluminense e Madureira e Vasco, que estarão acontecendo praticamente no mesmo horário, né? No mesmo horário e no espaço aí de distância de um estádio para outro de pouco mais de 6 quilômetros, né? Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, tá certo? Na minha opinião, teria que haver um espaço de tempo entre as partidas, né? Poderia ser o jogo do Madureira e do Vasco somente lá para as 9h30 da noite e o horário do jogo do Flamengo e Fluminense permanecesse no mesmo horário. Mas vamos aqui trazer informações. O Flamengo amanhã vai enfrentar o Fluminense, uma prova de fogo, né, para o elenco rubro-negro. E a gente está aí com a expectativa de que o Flamengo vá com força total para esse jogo de amanhã, né? Mas as notícias dizem, né, e foram noticiadas de que o Diego Alves não conseguiu se recuperar das dores no joelho esquerdo, tá certo? E é desfalque para o Flamengo, sendo assim, o Hugo Souza será titular da partida, né? Terá uma outra oportunidade jogando como titular do Clube de Regatas do Flamengo. E também não vi notícias, né? Mas certamente é também desfalque o Ramon, lateral esquerdo, ainda está no término da sua recuperação e não está disponível ainda para compor o elenco, tá certo? Que estará disponível amanhã. E outro jogador também é o Rodrigo Caio, né? A gente já sabe da situação do Rodrigo Caio, é, não é das piores, mas ainda requer muita cautela, muito cuidado, né, do departamento médico do Flamengo. A previsão é de que o jogador volte aí na metade de março e já esteja disponível para se reintegrar ao grupo, né, para começar a trabalhar com bola. Mas vamos torcer para que o Rodrigo Caio ele venha se recuperar e venha jogar o seu bom futebol pela equipe rubro-negra, tá certo? Pela equipe do Flamengo ainda nesse ano de 2022. Mas eu trago notícias aqui, meus amigos, que o Flamengo, tá certo? Tentando aí barrar a ação das pessoas que vazam as informações do clube. O Flamengo quer restringir, tá certo, o trânsito livre dentro do Ninho do Urubu. O que acontece? Tanto lá na Gávea quanto também no Ninho do Urubu, esses dois lugares eles dão liberdade para que o sócio torcedor e também para visitantes possam visitar as dependências, né, do Ninho do Urubu e também da Gávea. E o que acontece? Numa dessas idas, né, de pessoas lá para visitar, acabou se ocasionando aí em dois vazamentos que deixou, né, o técnico Paulo Souza muito irritado, e Paulo Souza foi ali mediante ao clube exigir providências, né, para que isso venha a se acabar, para que isso não venha a acontecer mais, tá certo? E o Flamengo quer restringir realmente o trânsito livre dentro das dependências, tanto da Gávea quanto do próprio Ninho do Urubu, é onde fica o próprio centro, né? O próprio QG, que é o quartel-general ali do Paulo Souza, e certamente ele tenta aí não estar deixando nada à amostra, né? O técnico quer trabalhar, mas não quer também que as suas informações vazem, né? Mas vamos aqui falar sobre o Matheus França, né? O Matheus França foi um jogador que foi muito aproveitado na categoria de base do ano passado
e não teve férias, né? Se reintegrou com a equipe alternativa do Flamengo, que deu início à Taça Guanabara. E o que acontece? O Flamengo deu aí ao jogador 10 dias de férias, né? Para que o jogador viesse descansar e voltar com toda o pique, né? Para se reapresentar novamente ao Paulo Souza, né? Já que o técnico quer o jogador ali no seu elenco principal para o, o ano inteiro, né? Então, assim, o Flamengo trabalha com a base aí, com o Matheus França, Lázaro, né? O próprio Cleiton também, o Marcos Paulo. Esses jogadores que vieram da base certamente terão aí muitas oportunidades nesse ano, né? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar aqui sobre possibilidades, né, de desfalques nesse ano. Nesse ano ainda vai ter ainda, por incrível que pareça, 7 datas FIFA, né? E o que acontece? São datas aí que vão, de certa forma, cair no mesmo dia de jogos do Flamengo. Então o Flamengo aí em 7 rodadas do Campeonato Brasileiro vai ficar desfalcado, né? Então o Flamengo já tentou mediante a CBF resolver essa questão, mas a CBF não acatou nenhum dos pedidos ali do Flamengo. O Flamengo tentava, mediante a CBF, para que nas datas FIFAs, tá certo, não houvesse jogo, não só do Flamengo, mas também, eu acredito que no contexto geral dos clubes que estão com seus jogadores escalados nas suas seleções, né? Então não foi aceito pela CBF. Mas vamos aqui mudar de assunto. Vamos falar de uma polêmica aqui. O Atlético Mineiro, gente, tá demais. O Atlético Mineiro tá só mesmo dando trabalho. E eu venho falar agora da Supercopa do Brasil. O que acontece? Já estamos aí no dia 5, né? Estamos aí dia 5, faltando aí pouco mais aí de 15 dias para a partida da final da Supercopa do Brasil. E a CBF não se resolveu sobre essa questão. O jogo ainda está marcado lá para Brasília, né, para o estádio Mané Garrincha. Mas por conta da questão da Ômicron, com relação também à questão da pandemia, esse jogo pode estar acontecendo sem público, mas a CBF não vê isso com os bons olhos e quer trazer o jogo para Fortaleza, lá na Arena Castelão, tá certo? Mas o que aconteceu? O Atlético Mineiro bateu o pé e disse que não entra em campo se o jogo também for em Fortaleza, lá na Arena Castelão. E eu não estou entendendo, meu irmão, por que a CBF não chega mesmo com os dois pés no Atlético, né? Parece que o Atlético ele está querendo realmente mandar na CBF. A gente nota que há vamos dizer assim, a CBF está dando um mole para o Atlético, está deixando o Atlético mandar e desmandar, e isso está errado demais. Mas o Flamengo, por vez, diz que aonde a CBF dizer que o Flamengo vai jogar, o Flamengo vai. Entendeu? Até lá mesmo no próprio Mineirão, acredito que o Flamengo não iria botar nenhum empecilho para a realização desse jogo. Mas vamos aqui mudar de assunto, tá certo? Vamos aqui falar sobre a ida do Marcos Braz para a Europa, né? Tanto o Marcos Braz como o Bruno Spindel, né? Ontem teve reunião entre os dirigentes do Flamengo com os dirigentes lá do Manchester United e já de pronto os dirigentes do Manchester disseram não ao Flamengo pela proposta de 8 milhões de euros pela aquisição definitiva do Andreas Pereira, tá certo? Seria aí por volta de 48 milhões e 300 mil para a aquisição do jogador definitivamente. O Manchester não aceitou e o Flamengo tenta fazer uma parceria com o clube inglês, tá certo? Permitindo com que o clube inglês ficasse com uma porcentagem ainda dos direitos econômicos do jogador, visando o Flamengo valorizar o jogador para que o jogador futuramente fosse negociado
com outra equipe, né? Aí sendo assim o Manchester iria render e muito em cima dessa futura negociação do Andreas Pereira. E o que acontece? O Flamengo marcou, junto com os dirigentes do Manchester United, uma segunda reunião e vamos ver o que é que vai acontecer, tá certo? Mas eu quero aqui falar também sobre a questão do Cebolinha, né? A notícia que temos que o Benfica disse sim ao Flamengo e o Flamengo entra com uma proposta aí que foi aceita pelo clube de Portugal, tá certo? O jogador certamente vai vir por empréstimo, o Flamengo vai pagar inicialmente 1,5 milhões de euros pelo jogador, em torno aí de 9 milhões e 150 mil reais, tá certo? E terá como obrigação, no final do empréstimo, comprar o jogador por 13,5 milhões de euros, né? Girando em torno aí de 80 milhões de reais. Aí juntando esses primeiros números aí de 9 milhões 150 mil com mais 82 milhões, fica em 91 milhões de reais o valor total pelo Cebolinha. E eu quero saber da sua opinião, se você acha um bom investimento, um mau investimento, você contrataria ou não contrataria o Everton Cebolinha, tá certo? E o que acontece? Lá na Europa, o Flamengo está sendo aí agenciado, né, pelo Kia Joorabchian, né, o iraniano. E se caso venha ter uma reviravolta e o Flamengo não consiga fechar negócio com o Benfica, o próprio iraniano ofereceu ao Flamengo um atacante uruguaio, tá certo, de 24 anos, é o Diego Rossi, tá certo? Foi oferecido ao Flamengo, caso não dê certo para trazer o Cebolinha. O jogador foi revelado pelo Peñarol, depois passou pelo Los Angeles FC e foi emprestado para o Fenerbahçe da Turquia, tá certo? O jogador na passagem lá pelo clube americano teve mais de 100 partidas, marcou 43 gols e teve 17 assistências, tá certo? Joga na ponta esquerda, na mesma posição ali do Everton Cebolinha e joga na mesma posição também do Georgiano de Arrascaeta, né? Então é um jogador jovem, um jogador que está sendo oferecido como plano B aí do Cebolinha, né? Mas vamos aguardar, vamos esperar aí para mais notícias, né? Mas eu quero falar ainda sobre a renovação do Vitinho, né? O Flamengo já está com tudo encaminhado, aguarda somente a volta do Marcos Braz e do Bruno Spindel para selar o negócio. O jogador terá uma renovação de mais 2 anos de contrato, fora esse ano, tá certo? Que já está em vigência. E o salário vai ficar em torno aí de 800 mil por mês, tá certo? E é um jogador que faz a diferença, é um jogador que vai brilhar no Flamengo aí certamente nessa direção aí do próprio Paulo Souza, né? Mas vamos falar aqui ainda de uma possível contratação de um zagueiro lá na Europa. Estamos falando aqui do zagueiro Felipe, né, do Atlético de Madrid. O Felipe tem 32 anos, já passou pelo Corinthians, né? Foi multicampeão lá pelo Corinthians no ano de 2015. Aí no ano de 2016 ele foi para Portugal e de Portugal foi comprado, né, pelo Atlético de Madrid por 20 milhões de euros, né? Se eu não estou enganado, ele estava no Porto de Portugal. E o salário do jogador lá no Atlético de Madrid é 2 milhões e 400 mil reais, né? O jogador ainda pretende ficar na Europa, não quer voltar para o Brasil, mas a gente sabe como é a questão das negociações, né? Pode ocorrer que dê tudo bem ou pode ocorrer que não dê certo. Mas vamos aguardar para as cenas do próximo capítulo, tá certo? Mas eu quero falar aqui, meus amigos, rapidamente, tá certo? Para fechar esse vídeo, vamos falar aqui sobre o possível time do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Fluminense, né? O Flamengo está com o desfalque do Diego Alves, eu já falei, né? Do próprio Ramon, que está em fase de recuperação, e do Rodrigo Caio, que não tem previsão de volta ainda, mas o provável time do Flamengo seja esse, né? Hugo, Isla, Gustavo Henrique,
Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andréas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando que o Paulo Souza usou na primeira partida o Pedro, né, como titular, usou ali o Vitinho como titular, usou o próprio Marinho como titular. Então o time do Flamengo foi totalmente diferente desse daqui. A gente vai aguardar para ver o que é que vai acontecer, para o que é que vai se suceder, né, na partida de amanhã, porque realmente o time titular que vai entrar só vai sair poucos minutos antes do jogo, porque o próprio Paulo Souza, melhor dizendo, não quer liberar um pouco mais cedo a escalação, né? Mas é bom isso que aconteça para que não venha dar brecha aí para os adversários se preparar antecipadamente. E essas, meus amigos, foram as informações, tá certo? Se você quiser opinar sobre os assuntos que foram falados nesse vídeo, fique à vontade, tá certo? Comente, deixe abaixo os seus comentários, é muito importante e é de grande valia você deixar o seu comentário. Você tem vez e voz aqui no canal Flash Champion, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não conhece, venha conhecer, venha apoiar esse projeto, esse canal, tá certo? Eu tô dando o melhor de mim no que eu tenho aqui, tá certo? Mas contando muito com a sua ajuda, com o seu apoio. Se inscreva, debaixo desse visor tem um nome que está escrito em vermelho, inscrito inscreva-se, você toca nele. Do lado vai aparecer o sino das notificações, você toca também nele, vai aparecer 3 opções, você escolhe todas, tá certo? Só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através